Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Vamos continuar a sessão 7, olhar para dentro. Parágrafo 11. Quando tiveres aceito a tua missão de estender a paz, acharás a paz, pois fazendo com que ela se manifeste, tu a verás. Suas testemunhas santas irão cercar-te, porque as terás chamado e elas virão a ti. Eu ouvi o teu chamado e te respondi, mas não é tua vontade olhar para mim nem ouvir a resposta que buscavas. Isso acontece porque ainda não queres apenas isso. Entretanto, à medida que venho a ser mais real para ti, aprenderás que queres apenas isso. E verás a mim quando olhares para dentro, e nós olharemos para o mundo real juntos. Através dos olhos de Cristo, só o mundo real existe, e só o mundo real pode ser visto. Assim como decides, tu verás, e tudo o que vês só testemunha a tua decisão. Dar é receber. Por isso, quando estendemos a paz, acharemos a paz. Tudo o que damos, recebemos de volta. Mas nós só veremos as testemunhas santas do amor e da paz quando quisermos somente isso. Enquanto nossa mente estiver dividida, ainda veremos divisão. Quando decidirmos por ver somente a verdade, olharemos para dentro e decidiremos ver com a visão de Cristo, e assim enxergamos o mundo real. Tudo que vemos fora determina a decisão que já tomamos dentro. 12. Quando olhares para dentro e vires a mim, será porque terás decidido manifestar a verdade. E à medida que a manifestas, tu a verás tanto fora quanto dentro. Tu a verás fora porque a viste em primeiro lugar dentro. Tudo que contemplas fora é um julgamento do que contemplaste dentro. Se for o teu julgamento, ele estará errado, pois o julgamento não é a tua função. Se for o julgamento do Espírito Santo, estará certo, pois o julgamento é a sua função. Compartilhas a sua função, somente julgando como ele julga, sem reservar absolutamente nenhum julgamento para ti mesmo. Tu julgarás contra ti, mas ele julgará a favor de ti. Só vemos a verdade fora, porque, em primeiro lugar, vemos ela dentro de nós. E se julgamos aquilo que está fora, de acordo com as nossas próprias percepções, julgaremos errado, pois nós julgamos segundo a separação. Porém, se julgarmos conforme o Espírito Santo, a nossa mente correta, assim estaremos julgando certo, porque é função do Espírito Santo julgar, porque ele julga tudo como o mesmo. E ele sempre julga a favor de nós, porque ele nos unifica à nossa real identidade. 13. Lembra-te então de que sempre que olhas para fora e reages desfavoravelmente ao que vês, tu te julgaste indigno e te condenaste à morte. A pena de morte é a meta última do ego, pois ele acredita inteiramente que és um criminoso, tão merecedor da morte quanto Deus tem o conhecimento de que és merecedor da vida. A pena de morte nunca deixa a mente do ego, porque é isso o que ele sempre te reserva no final, querendo matar-te como expressão final do seu sentimento por ti. Ele permite que vivas apenas para esperar a morte. Ele te atormentará enquanto viveres, mas o seu ódio não será satisfeito até que morras, pois a tua destruição é o único fim em cuja direção ele trabalha e o único fim com o qual ele ficará satisfeito. Toda vez que olhamos para fora e vemos algo que não nos agrada, que nos traz um sentimento de raiva, dor, angústia, depressão, assim nos consideramos indignos de Deus, estamos nos ligando à separação e assim nos condenamos à morte, porque o único ser que pode morrer é o ser que se vê separado.
O ego acredita na morte do seu ser real e acredita que é esse ser separado. Quando vivemos totalmente identificados com esse corpo, é isso que vamos conseguir no final. A morte não somente do corpo, mas do nosso espírito, que não reconheceu quem ele realmente é, que não é este corpo, que é a vida de Deus. E esta vida, nossa realidade, ela é eterna. Não importa se o corpo morre, ela sempre continuará. 14. O ego não é um traidor para com Deus, para quem a traição é impossível, mas é um traidor para ti, que acreditas ter sido traiçoeiro para com teu pai. É por isso que desfazer a culpa é uma parte essencial do ensinamento do Espírito Santo, pois, enquanto te sentires culpado, estás ouvindo a voz do ego, que te diz que tens sido traiçoeiro para com Deus e mereces, portanto, a morte. Tu pensarás que a morte vem de Deus e não do ego, porque, ao confundir-se com o ego, acreditas que queres a morte, e daquilo que queres, Deus não te salva. Não existe traição contra Deus, porque Deus não pode ser traído, sendo a única existência possível. Mas podemos ser traidores de nós mesmos, nos confundindo com algo que não somos. Por isso, precisamos desfazer a culpa dessa ideia de que foi possível algo à parte do nosso Pai. E acreditando nisso, acreditamos em punição. E Deus não pode nos salvar desta ideia ilusória. Somente nós podemos sair desta ideia e relembrar da unidade. 15. Quando fores tentado a sucumbir diante do desejo da morte, lembra-te de que eu não morri. Tu reconhecerás que isso é verdadeiro quando olhares para dentro e vires a mim. Teria eu superado a morte só para mim? E a vida eterna me teria sido dada pelo Pai, a menos que tivesse sido dada também a ti? Quando aprenderes a fazer com que eu seja manifestado, nunca verás a morte, pois terás olhado para o que não morre em ti mesmo e verás apenas o eterno ao olhares para um mundo lá fora que não pode morrer. Quando nos ligamos à ideia de separação, temos a ideia de que não somos mais o Espírito perfeito, eterno. Por isso, queremos a morte. Aqui é um símbolo da nossa morte espiritual, pois nos ligamos tanto a um eu ilusório que pensamos ser ele mesmo e assim não aceitamos a nossa realidade. Esta é a morte do espírito. Nós retomamos a nossa vida real, o nosso espírito verdadeiro, quando olhamos para dentro e vemos apenas isso. Lembramos do Cristo em nós e isso que Jesus vem nos ensinar, que ele não morreu, porque o Cristo, o Filho perfeito, não pode morrer. E assim olhamos para ele e nos reconhecemos como ele mesmo, como o Filho perfeito, que nunca pode morrer. E nunca veremos a morte quando manifestamos o Cristo que há em nós. E veremos somente o eterno, tanto em nós quanto no mundo, pois há somente um só corpo em Cristo. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura deste capítulo.